gente vai estar gravando aqui hoje o treino de abdômen com foco em hipertrofia. A gente está aqui com o Caio, que é professor de educação física, e com o Marcos aí, que vai ser a nossa cobaia, né, Marcos? No treino. E aí fala um pouquinho de você aí, Caio. Beleza? Bom, meu nome é Caio, eu sou bacharel em Educação Física, sou especialista em treinamento personalizado, atuo como personal trainer, fui competidor, fisiculturismo clássico por 2 anos. Bom, e hoje vou passar um treino de abdominal focado em hipertrofia para o Marcão. E aí ele vai estar fazendo também, durante o treino, ele vai estar fazendo comentário, correção de postura para focar o máximo aí, porque o pessoal tem muito mito, né, Caio, de que treino de abdômen é um monte de repetição. Sim, então, sim. A gente vai ver que o Caio vai mostrar para vocês aí que não tem nada a ver isso, né? Não. O abdômen é um músculo como qualquer outro, né? Talvez a tipagem de fibras possa diferir um pouco de um bíceps, um tríceps, mas a ideia é a mesma. A hipertrofia se trabalha da mesma forma que qualquer outro músculo. Então vamos pro treino, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do treino aí. O Marcão aí deve estar muito no treino, né, Marcão? Cansado demais. Galera, então nós vamos começar aqui com o básico, com o mais básico do exercício abdominal. Vamos trabalhar o abdominal supra. Você pode deitar em decúbito dorsal. Flexiona os joelhos. Bom, abdominal supra é o que todo mundo costuma fazer já de início na academia, que é onde a gente faz uma flexão tóraco-lombar. Pode cruzar os dedos, entrelaçá-los e colocar na nuca. Porém, há um equívoco das pessoas aqui. A maioria utiliza a força do braço para puxar a cabeça. A ideia não é essa. A ideia é que talvez retirar uma sobrecarga tensional do pescoço, tá? Utilizando as mãos como apoio, e utilizar a força do abdômen para realizar o movimento de flexão da coluna. Vamos lá, Marcão. Estende, flexiona. Estende, flexiona. Estende, flexiona. Beleza. Bom, outro detalhe importante e que pouca gente se atenta é o trabalho respiratório que a gente deve fazer durante a execução desse exercício. Tá? Durante a fase excêntrica, nós fazemos a contração e o alongamento do músculo. Nós devemos fazer uma inspiração. Durante a fase concêntrica, nós devemos fazer uma expiração. Ok? Vamos lá. Inspira. Isso. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Quando nós inspiramos, o diafragma se contrai e se expande. Quando nós expiramos, o diafragma relaxa e tem seu tamanho reduzido, ok? Esse trabalho é importante para gerar um equilíbrio na pressão intratorácica. Quando nós criamos uma pressão intratorácica muito grande, uma exacerbada pressão intratorácica, nós elevamos muito nossa pressão arterial. Nós acabamos por comprimir as arteriolas e dificultamos o retorno venoso, okay? Além de que dificultamos a contração do próprio reto abdominal. Tá? Bom, agora existem N maneiras de intensificar a execução desse exercício. Tá? Aqui nós temos diversas aplicações biomecânicas. Nós podemos, por exemplo, alongar os braços, ok? E deixá-los estáticos aqui, enquanto fazemos a flexão tóraco-lombar. Vamos lá. Só que nós devemos evitar esse balanço dos braços. O braço vai servir como peso, porque quando nós deslocamos os braços acima, em flexão, nós também deslocamos o centro de gravidade do corpo. Nós deslocamos o centro de massa. Então, nós temos aqui aproximadamente em L4, L5 um eixo. E é esse eixo de movimento sobre o qual nós vamos trabalhar. Ok? Então, enquanto aqui nós tínhamos
essa carga de resistência, quando fazemos isso, nós temos essa carga de resistência. Então, sem adicionar pesos, anilhas, nós conseguimos aumentar a força resistível do exercício, ok? Vamos lá, sem mexer os braços, ok? Movimentação única e exclusiva do abdômen. Inspira, solta, inspira, expira, expira, expira. Bom, a flexão da coluna ela é muito individual, ok? Geralmente temos um ângulo de 30 a 45 graus, mas os indivíduos mais bem treinados vão conseguir uma amplitude de aproximadamente 40 a 45 graus, os menos treinados vão conseguir uma amplitude menor, ok? Uma coisa que eu vejo pessoas fazendo muito e que é errado é a flexão do quadril durante esse movimento, ok? Errado no sentido de tirar o trabalho do abdômen e passar a utilizar demais grupamentos musculares para execução do exercício, ok? Vamos lá, faz aquele abdominal que a galera faz, sobe o tronco todo, flexiona o quadril. Mais, vai lá. Bom, beleza. Aqui a gente já passa a utilizar elipsoas, reto femoral, ok? São os músculos flexores do quadril. Se a gente quiser focar o trabalho em abdômen, a gente vai fazer um trabalho de flexão tóraco-lombar. A gente vai trabalhar a flexão da coluna, não a flexão do quadril, beleza? Eu vou aproveitar essa deixa, pode manter o corpo e passar para um outro exercício, que é o que a gente costuma denominar de abdominal infra, tá? Vamos lá, executa aí, junta os pés, as mãos paralelas ao corpo, sem esse balanço, sem essa gangorra. Mãos aqui no solo, paralelas ao corpo. Vamos lá. Bom, dessa forma que ele está executando, ele não está trabalhando o abdômen. Bom, volto a dizer que ele está trabalhando reto femoral e elipsoas. Ele não tem movimentação da coluna aqui, ok? O abdômen ele tem sua origem nas costelas e inserção na síntese pública. Então ele não faz movimento do fêmur, tá? Bom, se a gente quiser trabalhar abdominal infra, a gente vai ter que aumentar um pouquinho a amplitude desse movimento. Vai lá, sobe. Ele vai ter que passar disso aqui. Ele vai ter que fazer flexão da coluna. Ele vai ter que subir. Ele vai ter que tirar a lombar do solo e frenar essa descida. Aqui ele já começa a ativar mais o abdômen. Beleza? Bom, o trabalho respiratório é o mesmo. Sempre que a gente contrai o abdômen, nós devemos fazer respiração. Quando a gente alonga, a gente deve inspirar, beleza? Bom, a ideia do abdominal infra é aumentar a quilagem resistível mesmo para o músculo abdominal, beleza? Dizem que trabalha mais a parte inferior do abdômen. Teria que ser feito um estudo com eletromiografia para de fato afirmar isso. Não conheço estudos que corroboram com essa afirmação. Bom, vamos lá, vamos voltar para o abdominal supino. Aqui a gente pode começar a utilizar quilagem, dependendo do nível do nosso aluno, ou no caso, do nível de vocês que estão assistindo o vídeo. É necessário muito bom senso para a aplicação de alguns exercícios, tá? Para adição de quilagem. Se o aluno não estiver conseguindo executar o exercício na técnica adequada, sem adição de quilagem, não tem por que adicionar quilagem, ok? O que nós dissemos no início do vídeo sobre a hipertrofia do abdômen, que ele deve ser trabalhado com outros grupamentos musculares, é o seguinte:
A galera costuma fazer 30, 40, 50 repetições para o músculo do abdômen. A ideia não é essa, a ideia é trabalhar com 10, 15 repetições de acordo com o seu objetivo. No caso de hipertrofia, vamos trabalhar com 10, 15, 12, 8 repetições, ok? Só que outro detalhe que as pessoas costumam errar muito é chegar na 10ª repetição podendo executar mais repetições e parar o exercício, tá? Quando a gente predetermina um número de repetições, geralmente a gente predetermina um número de RM, né? Repetições máximas, tá? Então a gente vai trabalhar com um RM. Então aqui, se o aluno estiver executando o exercício de forma perfeita e chegando a 10 RMs, 12, 15 RMs, seja qual for a repetição predeterminada, e puder de fato realizar mais, a gente começa a adicionar carga, ok? Vamos lá. Vamos adicionar primeiro o peso nessa posição. Executa o exercício daquela forma que a gente está fazendo. Inspiração. Expiração na fase consciente. Inspira. Isso. Inspira. 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 Vamos lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso, sem movimentar a cabeça. Bom, aqui ele já passou muito da repetição que a gente estava objetivando, né? A gente queria 15 repetições, ele fez muito mais que isso. Vamos lá, Marcão. Então, Caio, só fazer uma pergunta aqui para você. Então, resumindo, bastante coisa que você falou, é importante pra caramba a respiração, você sempre solta o ar na hora que você está contraindo o abdômen, certo? Sim, sim. E outra coisa importante que eu achei bacana também que você falou aí é com relação a se está passando de 15 repetições com facilidade, é sinal que está na hora de aumentar a carga. Sim, sim. Basicamente é isso. Sim, se a ideia são 15 repetições e você está passando muito disso, você tem que aumentar a carga. Exatamente. Beleza. Então eu vou alternar um pouquinho essa carga. Da mesma forma que a gente fez sem uma carga externa, nós vamos fazer com essa carga externa. Okay? Vamos lá, estabiliza os ombros. Mesma ideia. Inspira, sobe. Inspira, sobe. Inspira, sobe. Inspira. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, só mais 4. 1, 2, 3. Sempre o braço. Abdômen. Bora? Bom, a gente viu que só de modificar o posicionamento dos braços e da bola, a gente alcançou uma quilagem muito mais expressiva. Tanto é que ele foi de volume mais rápido do que na outra série, tá? Quando a bola estava posicionada em cima do peito. Beleza? Bom, existem N maneiras, eu falei, de intensificar essa execução. Poderíamos pegar uma anilha mais pesada e colocar aqui, assim como fizemos de deslocar, tá, a quilagem para uma posição mais distante do eixo. Beleza? Bom, um detalhe muito importante é o seguinte, nós devemos sempre analisar o exercício e observar se estamos aptos a ele. Por exemplo, quando executamos o abdominal infra, talvez se tivéssemos um cliente ou se vocês que estão assistindo possuírem qualquer lesão na região lombar, talvez não seria interessante, talvez não seja interessante executar exercícios que são potencialmente lesivos ou geram uma resistência significativa para essa região, ok? Bom, então bom senso acima de tudo. Vamos trocar o exercício? Vamos passar os exercícios no cabo, beleza? Agora nós vamos trabalhar aquele
famoso abdominal no crossover, ok? Bom, primeiro, o cabo ele nos dá uma resistência completamente diferente a dos exercícios livres, tá? Enquanto lá nós tínhamos uma força de gravidade agindo sobre o corpo do macão, aqui nós temos um cabo que está puxando constantemente para cima, tá? Lá nós tínhamos uma força gravidade para baixo, aqui nós temos uma força rotatória para cima, beleza? Vamos lá. Primeiro do joelho, flexiona o quadril, alinha a coluna. Vamos lá, alinha essa coluna. Vamos lá. Bom, a postura é sempre muito importante, tá? Manter as curvaturas fisiológicas da coluna é crucial para a gente evitar uma possível lesão. Vamos lá. Você vai trazer a corda para perto da sua testa, beleza? Estende os braços, os ombros para baixo. Deixa eu fazer aqui isso aqui. Isso, coluna reta. Vamos lá. Mantendo a coluna reta. Agora eu quero uma flexão tóraco-lombar. Isso aí. Um erro muito comum que as pessoas elas costumam, assim como no abdominal supra que nós fizemos lá atrás, realizar uma flexão no quadril. Geralmente elas alongam, elas estendem e flexionam o quadril para puxar corda, tá? Como se estivesse agachando. Como se estivesse fazendo um exercício para o quadril. A ideia é trabalhar o abdômen. O abdômen, como eu falei, ele faz movimentos no tronco, ele não tem inserção no fêmur, tá? A ideia é estabilizar a pelve e fazer a flexão também tóraco-lombar. Vamos lá? Então a pessoa tem que deixar o quadril bem estático. Bem estável, e tentar mexer só o abdômen. Exatamente. E a respiração? A respiração é a mesma. Alonga, inspira, contrai e expira. Equilibrando a pressão intratorácica, facilitando a contração do reto do abdômen. Já viu o vídeo lá do Felipe Franco falando com o Renan? Eu já vi, fazer errado. A porra da respiração, Renan, caralho. E ele não tá usando nenhuma vez a respiração. A porra da respiração, Renan. Respira, irmão. Solta o ar. Isso. Forte. Não é pra fazer a subida com a respiração. Contrai, solta o ar. Ai, que burro. Dá 0 pra ele. Fazer errado naquele vídeo. Fazer o quê? Bom, A porra da inspiração. a ideia é essa, ok? Flexão tóraco-lombar, respiração correta, inspiração não fazer sempre, respiração não fazer consciente. Ô, Caio, deixa eu fazer outra pergunta. A pessoa pode utilizar nesses treinamentos de abdômen técnicas como resting pause, drop set, aproveitando, por exemplo, que é fácil, né? Fazer um drop set aí na máquina. Eu particularmente utilizo o drop set aqui na máquina, preciso fácil de fato. Bom, o abdômen, como nós dissemos, é um músculo como qualquer outro. Devemos dar estímulos hipertróficos para ele, ok? O que pudermos utilizar de estratégia para aumentar esses estímulos, para aumentar a intensidade dos estímulos, nós podemos utilizar. Beleza. Vamos lá, vamos intensificar um pouco o exercício usando biomecânica também. Olha lá, pega a corda. Agora estende um pouquinho o braço. Isso. Executa da mesma maneira que você tinha feito. Bom, isso só da gente deslocar a corda uma distância maior do eixo de movimento, a gente também aumenta a quilagem, okay? Aumenta a resistência. Bom, a execução aqui sempre vai ser o seguinte: nós vamos estar tentando encontrar o cotovelo no ilho,
Beleza? Vamos lá. Encurtando ao máximo a musculatura do abdômen. Não tem como encontrar o cotovelo aí porque nós temos vísceras, tá? Mas a ideia é essa. Beleza? Bom, também podemos modificar um pouquinho o estímulo, tá? Se quisermos trabalhar outros músculos que não reto do abdômen. Bom, no geral todos os músculos estão ativos, todos os músculos da parede abdominal estão ativos nesse movimento de flexão toracolombar. Mas se, por exemplo, quisermos estimular mais o oblíquo externo do abdômen, podemos fazer um movimento em diagonal, um movimento oblíquo, beleza? Oblíquo externo, oblíquo interno. Vamos lá. Deixa eu pegar esse aí de lado pra ver. Vamos lá. Vamos lá, mesma ideia. Quero a pelve estável, coluna alinhada, beleza? Agora isso, só que você não vai mexer o braço. A gente tem que trabalhar com o movimento oblíquo do abdômen. Então o tronco é quem vai se movimentar de maneira oblíqua. Você pode até voltar aqui e puxa para baixo. Vai tentando encontrar o cotovelo aqui. Isso. Sem mexer o braço, ok? É óbvio que nós temos uma carga resistível também para o latíssimo do dorso, ok? Para deltoide posterior, mas eles estão estáticos, eles não estão em movimento. É importante manter essa estaticidade desses grupos musculares para que não atrapalhemos o trabalho do abdômen, beleza? Também podemos utilizar esse movimento em diagonal, esse movimento oblíquo no abdominal no solo, ok? Assim como também podemos realizar exercício em pé. Um outro exercício amplamente utilizado nas academias é o abdominal na barra reta ou na paralela, beleza? Que é o abdominal infra, beleza? Vamos lá, Marcão. Você vai se estabilizar vindo de frente para cá. Quero ver a execução do exercício. Estabiliza os braços. Bom, óbvio que nós temos uma carga resistível para uma série de grupos musculares, ok? Mas, como um outro exercício que eu havia passado, essa carga está sendo estática, beleza? O movimento do músculo não existe, é um movimento isométrico. Então o foco vai ser sempre no músculo que está fazendo o trabalho dinâmico, beleza? Vamos lá. A ideia é a mesma, flexão, toracolombar, beleza? Respiração também, é a mesma que a gente já está fazendo. Só que aqui, ó, você está trabalhando muito pouco o abdômen, beleza? Eu quero mais amplitude nesse movimento. Isso. Quero balançar um pouco, não. Você segura na descida, automaticamente você pode balançar. Exato. Vamos lá. Concentra aí. Inspira. Pesado. Bom, um exercício muito intenso, né? A gente tem uma carga resistível enorme no abdômen. Ainda mais quando a perna está esticada. Exatamente. Se houver flexão dos joelhos, nós reduzimos muito o braço alongado da resistência, né? Vamos lá. A pessoa pode passar, às vezes, começar com ele esticado e depois... Exatamente, para conseguir um estímulo mais extenso, né? Vamos lá. Assim fica muito mais fácil, só que eu quero que você puxe mesmo, vamos lá. Isso.
Eu quero só o quadril mexendo, não. Bom, a gente tem uma carga enorme pro reto do abdômen, uma carga enorme para a parede abdominal, de uma forma geral, e para os músculos flexores do quadril, beleza? Deu? Pô, reduzir meu peso aqui. Empata, né? Achava que o treino de abdômen dava pra cansar, não? Era só fazer Tá suave. 4 de 50 com 0 carga. Tava bom, tava não? Pois é, né? É o que a galera fala. Bora, mais um? Bom, e aqui a gente também pode manipular o movimento, né? Assim como nos outros exercícios. Temos também dar ênfase, por exemplo, no oblíquos, tá? A ideia é mesmo, você vai, de novo, segurar a barra, só que agora você vai puxar no sentido oblíquo. Legal, beleza? Isso. Só que na sua perna, a ideia é a mesma. Deixa eu fazer aqui. Estabilizou. Beleza? Tipo um voleio. Basicamente. Um voleio mesmo. Bom, a ideia é a mesma, que é intensificar o movimento, ok? Qualquer movimento que fazemos com as pernas com o intuito de trabalhar o abdômen, não deve ser resolvido só as pernas, ou o quadril, beleza? Ele deve, na verdade, se estender para o coluna. Caso contrário, o estímulo é ineficiente para o abdômen. Beleza? Mais uma para fechar? Isso aí mesmo. Vamos embora. Perna estendida, mais pesado. E no final a gente toca essa perna. Deixa elas paralelas. Assim talvez você desalinhe o quadril. Bom, deixa os pés paralelos mesmo. Junta os pés. Bora. Bora. Estabiliza o corpo. Inspira, expira, expiração. Bom, existem milhões de variações de abdominal, né? Esses talvez sejam os mais vistos nas academias. E o legal também é que praticamente todos que você passou também você pode fazer em qualquer lugar, com exceção do crossover. Exatamente. Com exceção do crossover, a gente pode utilizar uma gama de ambientes para realizar esses exercícios. Isso aí é bacana também que, igual falou, você pode fazer em qualquer lugar, aprendendo apenas a manipular a posição dos membros, né? Você já consegue variar bastante aí o estímulo. Exatamente, às vezes a gente nem precisa de uma carga externa, né? A gente manipula os membros do nosso corpo e a gente tem uma carga resistiva bem relevante. Né? Acho que é verdade, então. Beleza. Tá bom aí, Marco? Tá legal? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. O treino, como a gente falou, foi focado em hipertrofia do abdômen, que como o Caio falou, o abdômen é um músculo como outro qualquer. E se quiser seguir o Caio aí nas redes sociais, pode ser. Caio Neves 7 é o Instagram, beleza? Caio Augusto, vocês me encontram no Facebook. E também, pessoal, se quiser seguir o Instagram aqui da Movement Fitness, que é patrocínio do canal aí também desde o comecinho, foi o primeiro a acreditar, dá uma moral pra eles lá e tamo junto aí. Valeu!